Fala, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui depois de alguns dias aí, né? Se bem que eu postei vídeo não faz muito tempo. O último vídeo foi sobre escolhas subestimadas no draft de 2026. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers e a falsa sensação de competitividade, que na minha opinião é uma das maiores pragas que o mundo do NBA, e não só da NBA, mas das outras ligas, até de outros esportes também, e por que não da nossa vida muitas vezes, acaba nos atrasando, né, como perspectiva de futuro, tá bom? Vamos falar um pouquinho disso aí. Eu queria começar falando sobre os valores da renovação de Donovan Mitchell. Ele renovou por 4 anos, 272 milhões de dólares, e vai receber uma média aí de quase 70 milhões por temporada. Primeiro ponto que pra mim não me preocupa em nada, né? Eu vejo muitas pessoas falando, mas o Mitchell renovou um valor que só 5 jogadores da NBA ganham isso, ele não é um top 5, não é um top 5, não é um top 10, mas a grana que ele ganha não diz o jogador que ele é. Isso, né, a grana, a renovação, o contrato é uma questão de mercado. É uma questão de momento, né? O próximo jogador a renovar, os próximos, daqui a um ano, quem for renovar daqui a um ano vai ganhar mais que ele. E talvez não seja exatamente melhor que ele. E assim funciona. É uma questão de mercado, né? As coisas vão evoluir, o salário cap vai aumentando, os times ganham mais, as franquias ganham mais, a NBA ganha mais, todo mundo ganha mais e os jogadores ganham mais. Então, daqui a 2 anos vai ter um jogador lá que vai renovar, e que talvez não seja melhor que o Mitchell, mas que vai ganhar mais que ele, porque naquele momento o salary cap permite isso. Então isso não me preocupa em nada. Nada. Isso não entra na minha avaliação do ponto de vista de crítica dessa decisão de Cleveland aqui. Mas o que me preocupa, no sentido de grana, é que quando a gente olha o caminho que a NBA está, não vou dizer indo, mas apontando, pelo menos, né, recomendando aos times que vão, é um caminho um pouco diferente do que Cleveland optou. A gente viu Boston na última semana trocar o Jaylen Brown, depois do Brad Stevens, o GM do time, e a público, né, numa conferência, numa coletiva, para conversar sobre isso, e deixar claro que não trocaram o Jaylen Brown porque entendem que ele é um jogador ruim, imprestável, que não dava mais só por isso. Que o mercado da NBA, como está se desenhando, os contratos, as punições, as novas regras, né? Second Year Pro, regras muito mais rígidas, muito mais punitivas com os times que escolham alocar muito capital em poucos jogadores e podem ser punidos se extrapolarem o cap, isso, aquilo, outro mais e tudo mais. Ou seja, eles entenderam que eu não vou querer renovar com o Jaylen Brown daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, porque eu não quero alocar não sei quanto por cento do meu cap em 2 jogadores, que são fantásticos, mas ainda são 2 jogadores, não são 15. Né? O Brown é muito bom, o Tatum nem se fala. Mas são 2 jogadores, eles não valem por 15, não valem por 13. Ou seja, eles preferiram abrir mão de um jogador muito bom do que renovar com ele e alocar um enorme capital em 2 caras. Né? Um enorme capital em 2 caras. Pode ser que tenha outros motivos também, eu acho que tem. Eles até não negaram que existisse, né, outras questões, mas esse motivo obviamente que foi um fator muito grande. Né? E a gente vê Cleveland aqui indo para outro caminho. Um caminho que você aloca muita grana em Donovan Mitchell, muita grana em Evan Mobley, porque tem que alocar, muita grana em outros jogadores também. O James Harden provavelmente vai renovar, não vai ser por tanta grana assim, mas uma grana considerável. Seus 35, quem sabe, milhões de dólares, depende do LeBron James, do rumo que o LeBron tome, enfim. Mas, de qualquer maneira, comprometido a longo prazo com muito capital em poucos jogadores. E, enfim, é uma decisão, né? É uma escolha, um rumo que estão tomando. Então, isso pra mim me preocupa, porque daqui a pouco, se você quiser trocar o Mitchell, daqui a 2 temporadas, né? Eu vi o pessoal falando, o Mitchell só sai de Cleveland do Cavs se Cleveland quiser, né? Porque agora o time tá atrelado a ele, tá atrelado ao time, não sei o quê. E eu olhei assim e falei, se o time quiser, e se outros times estiverem dispostos a absorver o contrato dele. Por quê? Provavelmente, imagina que se troque o Mitchell, não vai trocar o Mitchell para um time, né, que é o pior da NBA, que não vai ter ninguém ali com um super contrato. Imagina-se que o Mitchell, né, uma hipótese que ele seja trocado, seja para um time competitivo, né, que vai ter ali talvez outro jogador, pelo menos um jogador, ganhando muita grana também. E não vai ser fácil daqui a 2, 3 anos, se você quiser trocar o Mitchell, receber uma compensação bacana, razoável, justa pelo jogador que ele é, pelo talento que ele tem, porque a grana que ele recebe talvez não seja tão interessante para muitos times absorverem assim. Né? Então é uma decisão que
pode ser um pouco perigosa nesse sentido. Esse é o único ponto que me preocupa na questão de grana, né? O rumo que a NBA tá tomando e que eu acho que Cleveland não se ligou muito bem. Ou se ligou, fez que não tava nem aí e só querem seguir o rumo deles mesmos. E aí é isso aí. Agora a parte principal do vídeo, meus amigos, existe uma sensação entre os times, entre os torcedores muitas vezes, né, que acabam absorvendo essa sensação, que é uma sensação de competitividade. Eu pessoalmente tenho uma certa coisa assim, quando eu vejo a palavra competitividade sendo usada, quase sempre é uma coisa ilusória, né? Quase sempre. Porque pra mim um time competitivo é um time como Oklahoma, como San Antonio, como Nova York, um time como Boston, né? Um time como, sei lá, Denver, um time como outros times que a gente tem por aí. Pra mim são times competitivos. Mas quando a gente olha para o Cleveland Cavaliers, por exemplo, que por mais que eu seja torcedor, eu tô aqui para fazer dar a minha visão de um ponto de vista um pouco mais frio, um pouco mais analítico mesmo, sem querer colocar só aqui o meu coração, né? Por mais que ele também faça parte de mim, graças a Deus, né? É bom que faça. Então, a competitividade muitas vezes é uma ilusão, né? Porque o que é ser competitivo? É você ser bom na temporada regular contra muitos times ruins, porque você joga contra Washington Wizards, contra Toronto não é um time ruim, desculpa. Contra Washington, contra Indiana na última temporada foi um time ruim, né? Sei lá, muitos times, Chicago foi um time, né, mais ou menos, enfim, muitos times, Utah, Sacramento, times que realmente naquele momento não estão num momento bom. São times ruins para vencer agora, né? Podem ser que daqui a alguns anos sejam muito bons, e a gente torce para que sim, mas nesse momento são times que estão ali bem abaixo. É ser competitivo você ser bom na temporada regular e quando chegar na pós-temporada, que é onde estão teoricamente os melhores, e cada fase que você avança mais, né? Você imagina que os melhores estão mais filtrados ainda. Ser competitivo é você passar do primeiro round e é isso? Agora é ver contra quem eu vou perder, pra quem eu vou perder, como eu vou perder. Se eu vou perder de 4-0, se eu vou perder entregando uma vantagem de 22 pontos fora de casa. É isso? É isso que é ser competitivo? Pra mim isso não é competitividade. Pra mim quem é competitivo, compete. Compete com os bons. Os bons mesmo. Não tô dizendo que você precisa ganhar a NBA pra ser competitivo. Você não precisa ganhar a NBA pra ser competitivo. Não precisa. E existem times que não chegam nem na final e que são competitivos. Porque chegar na final muitas vezes é uma questão ali de um detalhe aqui, outro ali, uma lesão, às vezes uma situação, coisas ali que se desenharam que, ok, não favoreceram tanto seu time, show. Não tô dizendo que você precisa ser campeão pra ser competitivo, chegar na final pra ser competitivo. Minnesota é um time muito competitivo, de fato, na minha avaliação, mesmo sem nunca ter chegado na final da NBA, nos últimos anos. Mas é um time que bate de frente. É um time que ameaça. É um time que você se sente ameaçado por ele. No oeste, no caso, né? Denver, né? San Antonio, enfim. Pode perder, claro que pode perder. Outro time pode ser melhor, e é melhor. O San Antonio é melhor, enfim. O Oklahoma é melhor. Mas, de fato, são times que ameaçam, que competem, né? Que dão trabalho para os melhores. Não só no primeiro round, contra quem veio do play-in. Não só na temporada regular, contra um monte de time que tá torcendo para perder uma partida. Né? Então a sensação de competitividade, agora falando no sentido do Cleveland Cavaliers, não, porque o time do Cavs vai ser competitivo até 2031. Aí eu olho e penso, bom, mas que nível de competição a gente tá falando? Porque se for o que a gente tem visto, e de novo, eu tô trabalhando aqui com o que a gente viu, não tenho bola de cristal, não vejo futuro. Pode ser que o Mitchell chegue na próxima temporada, mude da água pro vinho e resolva fazer o que ele nunca fez nos playoffs na vida inteira, basicamente, que é ser regular, que é ser constante. E me dói muito falar isso, porque o Donovan Mitchell é um dos meus jogadores favoritos desde sempre. Desde sempre. Eu vi o Donovan Mitchell chegar na NBA, né? Comecei a acompanhar draft, estudar um pouco mais ali naquela época, mais ou menos, 2017, por ali. E era muito bom assistir aquele cara no comecinho dele nos playoffs, né, com o Utah Jazz jogando contra o Oklahoma do Westbrook, jogando contra o Houston de James Harden, né, eliminando bons times, e ele jogando bem como um novato, como um segundanista.
enterradas fantásticas, um cara extremamente fluido, bonito de se ver jogar. Eu adorava de ver aquele cara jogar. Antes de ir pro Cleveland. Então, assim, ele já era um dos meus jogadores favoritos desde 2017, 2018. Desde lá. Ou seja, me dói muito falar isso. Eu não falo com prazer, com alegria. E pra quem, né, me acompanha um pouquinho, sabe que eu adoro ser otimista. Adoro ser otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. Né? Mas, como eu, de novo, me proponho a estar aqui como alguém que quer, né, pensar sem ficar aqui, eu tô torcendo. Claro que eu tô torcendo. Eu torço pra que ele vire o Michael Jordan amanhã. E dê 10 títulos pra gente. Vira o Bill Russell. Vira o Dwayne Wade. Do nada. Do nada. Por mim, tudo bem. Maravilha. Vou ser o cara mais feliz do mundo. Mas, enquanto isso não acontecer, eu preciso falar do que eu tô vendo. E do que eu projeto baseado no que eu tô vendo. E o que eu projeto baseado no que eu tô vendo é um time que vai ser bom na temporada regular, vai vencer os seus jogos, talvez conquiste um mano de quadra, fique ali entre a quarta e a quinta colocação, talvez uma terceira, por que não? Talvez uma segunda, por que não? Temporada regular tem dessas, acontece. Cleveland foi líder da NBA na penúltima temporada. Na conferência, perdão. Né? Mas, quando chegar na hora H, a gente vê o Donovan Mitchell ser completamente inconstante. A gente vê o Donovan Mitchell ser completamente irregular. Pós-temporada após pós-temporada. Né? Se dependesse do Mitchell no último playoff, Cleveland tinha caído no primeiro round pro Toronto Raptors. Depois de ter aberto 2-0. Então, assim, o Mitchell tem 4 playoffs em Cleveland. 2023, 2024, 25 e 26. Em 4 playoffs, ele tem 4 séries chutando para menos de 28% na bola de 3. Mitchell, que é um dos melhores chutadores da liga de 3. Um dos melhores, um dos mais volumosos e eficientes. O cara, não preciso falar como ele é arremessando, que ele é muito bom, todo mundo sabe. E esse cara despenca para 28%, 25%, 22%. Como se fosse normal. Eu não acho isso normal. Para mim isso é péssimo. Ele não é um novato. O cara vai fazer 10 anos de NBA, gente. 10 anos de NBA daqui a pouco. Né? E ano após ano ele é uma montanha russa. Tem jogos maravilhosos de 45 pontos no playoff. Você olha assim, virou o Michael Jordan agora. Né? Aí do nada ele vai lá e mete 15 pontos em 20 arremessos. Aí ele vai lá e mete 22 pontos em 30 arremessos. Aí ele vai lá e mete um jogo de 28 pontos. 30 arremessos. Aí ele vai lá e mete um jogo de 17 pontos. Só 20 arremessos. É isso, então? Isso é competitivo? Eu tenho um pensamento pra mim que ninguém é obrigado a ter. É o meu pensamento. E, de novo, acho que se você tá aqui, você tá interessado no que eu tô pensando. Que uma franquia precisa tomar a decisão que ele deixa um passinho, por mais que seja um passo pequeno. Muito pequeno. Mas que ele deixa um pouquinho mais perto do título da NBA. Qual título? Já da próxima temporada não precisa. Daqui a 2 anos não precisa. Mas que te deixe mais pertinho de alcançar a glória máxima da liga, que é levantar um banner no seu estádio, na sua arena. E pra mim essa decisão não deixa a Cleveland nem 1 milímetro mais perto disso. Nem 1 milímetro. O Donovan Mitchell é o maior problema de Cleveland? Não. Donovan Mitchell é o único problema de Cleveland? Com certeza não. Mas com certeza tem técnico, tem profundidade de elenco, tem gente que despenca no playoff também. Muita coisa. Muita coisa. Só que tem um detalhe, mano. Tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe. Quando o seu franchise player, quando o seu líder, quando o cara que lidera a sua franquia faz parte do problema, você tem um problemão. Você tá condenado. O seu franchise player não é pra ser parte do problema nunca. Ele pode falhar, errar, sei lá, aqui e ali, tem uma série pior ali. Show de bola, faz parte, todo mundo é humano. Nem Michael Jordan teve todas as séries da vida perfeitas. LeBron James tem séries em que ele foi muito ruim. Perdeu o título, jogando mal, podendo jogar muito melhor e ser campeão, faz parte. Agora, isso é exceção na carreira dos grandes jogadores, que são de fato líderes. E não precisa nem pegar os melhores da história. Tô falando de caras que são líderes, mas que não são top 2, top 3. Michael Jordan, LeBron, Jabbar, Wilt, Kobe, Curry. Caras que são um pouquinho abaixo, mas que são líderes de fato. Exceção, não a regra. A oscilação, ela acontece aqui e ali. Você pensa, tá aqui e ali. Mas ele
por parte dele, entrega. Se os outros vão fazer tudo, aí, meu amigo, é outra coisa. O líder não tem que carregar tudo nas costas o tempo inteiro. Ninguém joga sozinho. Mitchell não é responsável por todos os problemas, mas ele faz parte do problema. E quando o seu suposto líder faz parte do problema, você tem um problema ainda maior. Porque ele deveria ser o cara que não faz parte do problema. Ó, me preocupo com tudo aqui nesse time. Com tudo. Profundidade de elenco, arremessador, banco, defesa, treinador, torcida, qualquer coisa. Mas eu não me preocupo com o cara que lidera meu time. Essa deveria ser o estado de espírito que Cleveland deveria querer buscar. Mas eles não estão querendo buscar isso. A não ser que eles estejam no mundo da lua, né? Louco, todo mundo tá cego ali, não estão vendo o que tá todo mundo vendo. E eles acham que o Mitch é perfeito. Aí é outro problema, Mas se eles tiverem o mínimo de bom senso, e eu acho que eles têm, pra estar lá, devem ter um tiquinho, pelo menos. E eles devem estar percebendo que o seu franchise player, suposto, esperado, aguardado, que eu tô esperando também até hoje, torço pra que apareça, mas aqui até agora eu não vi, faça parte do problema. Isso é um problemão. Isso te condena a ser o quê? Um time ruim na temporada regular? Não. Mas te condena a ser um time que não tem perspectiva de realmente ameaçar, de realmente ser algo que compete lá na frente, que bate de frente, que cai atirando, que leva o outro à extenuação, que leva o campeão ao limite. Teve que me vencer, mas teve que suar sangue pra me vencer. Lá na final de conferência, no jogo 7. Dando a vida. Isso é competição. Isso é ser competitivo. Isso é ser competitivo. Cleveland vai ser competitivo até 2031. Qual competitividade a gente tá falando, gente? Qual competitividade? É muito triste pra mim eu gravar isso aqui, porque eu torço pra esse time. Torço pro Donovan Mitchell. Mas eu precisava falar um pouco disso, porque pra mim essa ilusão que se cria muitas vezes em torno dessa sensação de competitividade é muito falso, né? É muito falso. Eu sou muito mais a favor, e eu entendo que é difícil um GM, um cara que dirige uma equipe, um cara que toma uma decisão, é simplesmente resetar tudo e começar do zero. Eu entendo que é difícil. Ah, meu time não é muito atraente. Cleveland é um time de uma franquia de um mercado pequeno, que não vai atrair grandes jogadores sempre. Ok. O que é que a gente faz com isso? Senta e chora? Vamos sentar e chorar todo mundo. A gente tem que aceitar o mediano, a franquia mediana, o desempenho mediano, a oscilação constante, porque nosso time é uma franquia de mercado pequeno. É isso, então? É isso. Conformismo, viramos, então, conformados. Coitadinho de Cleveland Cavaliers, coitadinho da gente. Que pena. Somos o menininho feio da escola que ninguém liga pra gente. Então eu tenho que ficar aceitando um namoro que me faz mal muitas vezes, porque se eu terminar com ele ou com ela, ninguém mais vai me querer. Ninguém mais vai me querer. Eu não posso terminar com ela ou com ele, porque se eu terminar, quem é que vai me querer? Ninguém. Então vou ter que ficar com ele aqui, né? Vamos ser aqui um namoro competitivo, né? Um namoro competitivo. Por que não? Um namorinho competitivo aqui, né? Bem ali, razoável, momentos bons, momentos péssimos, né? Me maltrata, faz mal, decepciona, né? Mas se eu terminar, ninguém mais vai me querer. Entendi. Esse é o problema, então. Tá, entendi. Sabe o que é curioso? Teve uma franquia que terminou o relacionamento com o Donovan Mitchell há alguns anos. Terminou. Mercado pequeno, tá? Utah é mercado minúsculo. Minúsculo. Isso aqui, ó. Isso aqui. Resetaram tudo. Foram anos fáceis pra eles? Não. Os últimos anos, de 2023? Não. Difíceis. Fora de playoffs. Vendo o time perder 60 jogos na temporada. 65 jogos na temporada. Vendo um monte de jogador ruim. Mas hoje, tem um cara lá que se chama Darin Peterson. E que se tudo funcionar como deve funcionar pra ele, porque ele tem um talento imenso, eles estão, de fato, em mãos boas pro futuro.
Cleveland vai achar o seu Dory Peterson daqui a 4 anos se resetar tudo agora? Eu não sei, não vejo o futuro. Mas eu prefiro tentar. Eu prefiro a tentativa do que o conformismo. Eu prefiro a ousadia e a coragem de recomeçar e admitir que fizemos errado e estar um passinho minúsculo, mas um passinho mais perto de um dia chegar ao campeão da NBA, a ser campeão da NBA. Um passinho, desse tamanho. Mas de fato um passo, uma decisão, uma atitude. Uma franquia altiva que levanta a cabeça e fala: não tô nem aí se vocês vão me querer. Eu perco aqui, eu perco amanhã, perco depois. Lá na frente eu consigo um cara que pode me levar à Terra Prometida de fato. E agora, aparentemente, eles conseguiram. Assim como o Memphis conseguiu. Assim como possivelmente o Washington conseguiu. Assim como possível o Dallas conseguiu. Assim como possivelmente não. San Antonio conseguiu. E por aí vai. A sensação de competitividade, gente, é uma das maiores drogas que a NBA e o esporte muitas vezes vende pra gente. Né? Vamos ser competitivos. Até que ponto isso é valioso pro futuro? Porque, na minha opinião, Cleveland somente adiou uma decisão que é inevitável, que é de uma separação de Cleveland e de Donovan Mitchell em algum momento. Não sei se vai ser daqui a 2, 3, 4 temporadas, não sei. Mas em algum momento, a impressão que eu tenho nesse momento, hoje, 9 de julho de 2026, é que é uma decisão inevitável. Se as coisas continuarem como estão, se mudar tudo amanhã, aí é outra história. Mas se continuarem como estão, é uma decisão inevitável. E Cleveland só jogou pra frente. Eu prefiro a ousadia. Eu prefiro a coragem, eu prefiro a atitude. Eu prefiro dar de ombros se não vão me querer, porque me acham feinho, porque me acham não sei o quê, e trabalhar pra me melhorar. E conseguir de fato. É isso. Tchau, tchau.